A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, graças a Deus pela grande oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estar podendo falar aos irmãos, em especial, gravando a nossa quinta lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como título O Lamento de Jó. Eu estarei fazendo uma oração e em seguida já estarei fazendo a leitura do texto áureo e da verdade prática. Senhor Deus e Pai, suplico a Ti a bênção, a Tua graça, em favor de todos esses que estarão conosco participando, Senhor, desta aula. Que o Senhor possa nos enriquecer através da Tua grande sabedoria e que todos nós possamos, por meio da vida de Jó, termos uma experiência maior contigo. Assim eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esta lição, ela é muito importante, porém, alguns pontos desta lição chega a ser um pouco até um pouco complexo, porque nós vamos ver Jó abordando alguns assuntos que são chocantes, com referência à sua vida. E nós entendemos que ele só fez isso devido ao seu estado de grande dor e enfermidade. É por isso que ele vai se manter firme na presença do Senhor, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, mas também ele vai chegar a ponto de falar sobre o dia do seu nascimento. Que bom seria que esse dia não tivesse acontecido. O nosso texto áureo diz assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó capítulo 3, versículo 24. A verdade prática diz: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Está vendo? O sofrimento pode nos levar, na verdade, o sofrimento pode levar todas as pessoas, independe da sua vida, e depende da sua situação financeira, e depende da sua posição social, se é rico ou não rico, se é pobre ou não pobre, enfim, não tem diferença. A questão é como passaremos os momentos de sofrimento e de angústia. Por isso que é fundamental que nós estejamos firmados em Cristo, estejamos com o Senhor, para não perdermos a esperança no agir do Todo-Poderoso. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 3, versículos de 1 a 26. Como aqui nós temos que fazer um vídeo não muito longo, então eu vou estar lendo somente os primeiros versículos e depois os últimos versículos desse texto. O primeiro versículo vai dizer assim: depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando disso, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a sua luz. Versículo 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então Jó, ele vai primeiro amaldiçoar o dia do seu nascimento, e agora por último ele vai dizer que o que ele temia veio sobre ele. E acredito que não é diferente de nós também. De repente, aquilo que nós temos medo, aquilo que nos traz pavor, nos traz pânico, é que vai acometer as nossas vidas.
amados. Temos ainda 3 objetivos específicos. Primeiro, esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. Segundo, aclarar o desejo de Jó em ser como um abortivo. E terceiro, pontuar que Jó representa os que em situação desesperadora não veem nenhuma luz no final do túnel. Vale ressaltar para nós servos do Senhor nosso Deus que na verdade nós não veremos uma luz no final do túnel, porque nós temos a esperança que está conosco em todo o tempo. Ele passa com a gente, amados, até na escuridão ele está com a gente. E se ele está com a gente, ele é a luz verdadeira que é Cristo, então não há escuridão. De repente nós, devido à nossa provação, nós não vamos conseguir enxergar a luz, mas tenhamos a certeza, amados, de que ele está conosco, como disse o salmista, a sua vara e o seu cajado me traz consolo. Vamos à nossa introdução? Eu espero, já convido a você que está chegando agora para o estudo desta lição. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai logo aqui embaixo e acione, se inscreva e acione o sininho e venha com a gente fazer parte desse povo que está adorando ao Senhor nosso Deus. Diz assim a nossa introdução. Na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele, Jó, rompeu um silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivendo? Olha só, irmãos, são 3 perguntas profundas. Foram 3 perguntas profundas que Jó ele vai fazer no seu lamento, diante dos seus amigos. Olha, por que nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivendo? Nesta lição, veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser a causa de sua morte, pois se dele vinha o bem, também deveria vir o mal. Então Jó vai atribuir a Deus, tudo o que ele recebeu, mas também vai ter um pensamento, se certo não sei, mas ele vai ter um pensamento então que o mal também tinha vindo da parte do Senhor. Porque quem pode dar o bem também pode dar o mal. Mas é uma questão que vale um profundo estudo, uma análise bem profunda sobre o assunto. De forma superficial, diríamos que ele estaria até certo em pensar desta forma. Mas, por outro lado, nós vamos entender que o mal vem não porque é Deus que traz o mal contra a nossa vida. O mal vem pela consequência do pecado. A consequência do pecado é que traz todos os males sobre a humanidade. Nós vamos ao nosso primeiro tópico, que diz assim: primeiro lamento de Jó, por que nasci? Nós estaremos lendo Por que nasci, que em lugar da memória viesse o esquecimento, e terceiro, que em vez da ordem viesse o caos. Vamos lá. Por que eu nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó: por que nasci? Esse questionamento sai
do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista, da mesma forma com o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante de seus conflitos. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. Por que nasci? Será que não tem também pessoas que estejam vivendo essa mesma interrogação? Por que eu nasci? Por que eu estou vivendo tanto sofrimento? Por que a minha vida, por que na minha vida não tem perspectiva não tem nenhuma perspectiva? Por que eu estou vivendo dessa forma? Por quê? Por quê? Por quê? Mas vale a pena dizer a você, amigo, irmão, que está comigo nesta aula, então vale a pena dizer para você, para que você não desista da sua caminhada, que você não desista do seu propósito com Deus, que você não desista de estar com o Senhor, porque se você ficar nos seus questionamentos, por quê, de repente você não vai conseguir ter uma mente para a resposta, para receber do Senhor a resposta. Então, meu amado e minha amada irmã, a resposta seria simples. Por que eu nasci? Eu nasci porque foi a vontade de Deus. Eu nasci, não sou um fruto do acaso. Não sou um fruto simplesmente do relacionamento sexual de papai e de mamãe, não. Eu nasci porque foi permissão de Deus. Porque senão não nasceria. Tantos poderiam ter nascido e não nasceram, foram abortados, como Jó vai dizer, um aborto espontâneo. Então, mas se você veio, é porque de alguma forma você vai contribuir para alguma coisa, para o crescimento de alguém, vai contribuir na vida de alguém. Então essa pergunta que Jó faz, o Senhor vai responder, né? No 2 diz assim, que em lugar da memória viesse o esquecimento. Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento da criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião de grande sofrimento e decepção. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal e temos o desejo de nunca mais lembrá-lo? Isso acontece com todo mundo. É o dia mau. É o dia da provação, é o dia da luta, é o dia quando o inimigo se levanta e nós pensamos que não vamos aguentar. Então, nós estamos em grande pavor, em grande temor, em grande situação de risco. Então, nós podemos, de repente, pensar assim, Senhor, bom seria que esse dia nunca tivesse existido. Sabe, quando você recebe uma notícia que não é boa, uma notícia que lhe traz tristeza e você fala, meu Deus, por que eu me levantei hoje? Bom seria se eu tivesse ficado na minha cama e na minha cama eu tivesse ali e ia ficar o dia inteiro, não iria saber de nenhuma informação de nada. Mas infelizmente, queridos, ou felizmente não é assim. Nós precisamos levantar, precisamos tirar o luto, precisamos lavar o nosso rosto, pentear nosso cabelo, colocar um perfume e dizer para a situação adversa, eu estou de pé, porque o Senhor está me sustentando. Então você pode dizer para Deus, Deus, eu estou de pé, porque o Senhor está me sustentando, porque se não for assim eu não conseguiria. No 3 ele diz que em vez da ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário, que, dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivessem existido. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. E por quê? Porque em vez da paz veio a dor. Em vez da ordem, o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. Esse famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar um momento tenebroso
que estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como o nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar nossa alma. Está errado? Não, queridos. Ele não está errado em pensar, em pedir, em falar com Deus dessa forma, porque Ele é que sabe o sofrimento que ele estava passando. E isso só aconteceu porque ele estava em extrema angústia, porque em outro momento ele não falaria dessa forma, não falaria, mas graças a Deus que hoje, aos pés da cruz, nós temos um momento de renovação, um momento de felicidade, um momento de dedicação a Deus e, consequentemente, um momento em que a presença de Deus, ela nos alcança. Amados irmãos, agradeço a Deus por sua vida. Chegamos ao final do primeiro tópico, que tem como síntese o primeiro lamento de Jó, revela seu desejo de esquecer o dia em que nasceu. Espero que você tenha sido abençoado. Nós vamos entrar no nosso segundo tópico. Porém, ao entrarmos no segundo tópico, eu quero lhe convidar, né, para que você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal e acione o sininho, porque nós estaremos postando mensagens diárias, né? Estamos preparando para estarmos postando mensagens diárias, uma mensagem devocional para alcançar a tua vida, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal. É muito fácil, é só aqui embaixo e apertar, dar o seu clique, dar o seu like e acionar o sininho, tá bom? Deus te abençoe. Até o nosso segundo tópico. Amados, chegamos no nosso segundo tópico. Segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? Nós vamos falar sobre descansando em paz, livre de tribulações, uma realidade para o cristão. Vamos lá então ver o que reserva para nós esse tópico, esse segundo tópico. Diz assim: descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. De fato é. A morte, para o servo de Deus, que tem a promessa de salvação, que tem a promessa de vida eterna, essa morte, quando esse cristão parte para o Senhor, ele então, partindo para o Senhor, ele vai estar descansando. Porém, aquele que parte para a eternidade sem Cristo, ele, ao invés de ter paz, ele vai ter tormento e sofrimento eterno. Então, Jó, quando ele fala, ele está dizendo então assim: por que eu não nasci morto? Porque quando mamãe me concebeu, por que ela não disse que eu estava morto? Por que o meu pai não disse que eu estava morto? Para mim, teria sido melhor, porque eu seria privado de todos esses sofrimentos. De fato, seria uma verdade. Só que Jó, se tivesse acontecido isso, ele não seria para mim e você um exemplo de homem dedicado, um exemplo de fé, um exemplo de homem que viveu segundo os moldes bíblicos, segundo a vontade de Deus. Um homem que era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Um homem que mesmo quando a revelação ainda não era completa, não era plena,
ele vai entender que ele precisava oferecer sacrifício pelos seus filhos. Então esse homem é um homem muito importante, e se ele não tivesse nascido, nós não estaríamos falando hoje a sua história. Então Deus sabia exatamente, Deus tinha tudo planejado acerca da vida de Jó. E quão importante seria a vida deste patriarca como exemplo para todos nós. Então, se ele pensou que nascendo morto seria melhor, eu diria, não contrariando, porque quem sou eu para contrariá-lo, eu diria o seguinte: ele ter nascido vivo deixou para nós um legado tremendo, deixou para nós um legado muito grande. No 2 diz assim: livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência. Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. A palavra hebraica, nepel, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo e é traduzido dessa forma em Eclesiastes 6:3 e em Salmo 58:8. Aqui, em nenhum momento, Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa-o no sentido metafórico de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro: para os que morreram, cessaram as angústias e tribulações da vida presente. Isso é um fato, isso é uma verdade, isto é uma realidade. Se ele tivesse sido um natimorto, né, um recém-nascido, tivesse morrido, né, tivesse ainda morrido no ventre da sua mãe, ele não tinha visto a luz. Com isso, os sofrimentos da sua vida também não teriam existido. Isso é fato. Isso é fato. Quantas pessoas que o Senhor não permite que nasça, porque o Senhor sabe que de repente o feto ou o recém-nascido ao nascer vai ter deformidade, vai ter grande sofrimento. Então, o próprio ventre materno vai rejeitar aquele bebê, vai rejeitar aquele feto que está em formação, aquele ser que está em formação. Por quê? Porque ele está em um estado que mais tarde vai ser só sofrimento. Então o feto ali, ele já é rejeitado pelo ventre. É isso que ele está dizendo. Não que ele está dizendo o seguinte: olha, vamos abortar, porque abortar é melhor do que nascer. Não tem nada a ver essa questão. Não tem nada a ver essa questão de aborto nesse sentido, não. O que ele está dizendo é se ele não tivesse nascido. Não está dizendo se tivesse a mãe o tivesse abortado, não. Ele está dizendo se no ventre da mãe ele tivesse morrido, né? Então é muito importante nós entendermos dessa forma que a vida está nas mãos de Deus. A vida está nas mãos do Senhor. E por isso nós precisamos, de uma forma muito simples e abençoada, acreditar que o Senhor tem para nós o melhor. Deus tem para nós a bênção, Deus tem para nós a vitória que tanto precisamos. Amados irmãos, tribulação nós teremos. Você terá luta como eu também. Jesus Cristo teve tribulação. Jesus Cristo teve angústia a ponto de chorar, a ponto de suar sangue. E isso é possível acontecer devido a tamanha angústia. Nós não somos melhores do que ele, não, pelo contrário. Mas ele nos dá a ideia de aflição aqui, mas nos dá uma ideia também de vida eterna. E no 3 diz assim: uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. Filipenses 4, 11 e 12. Mas ao mesmo tempo temos uma promessa consoladora de Jesus. Jesus, em João capítulo 16, 33, vai dizer, né? Tenho dito isto porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo.
E se ele venceu, nós acreditamos que nele, como escreveu Paulo, nós somos mais do que vencedores. Então, luto é para esta vida, sofrimento e dor é para esta vida, mas nós aguardamos um céu de glória, um céu onde habita a justiça, o céu onde é gozo e paz no Espírito Santo. É lá que nós vamos habitar, é lá que nós vamos morar. Então, queridos, há uma realidade para o cristão. O cristão não vai viver uma era de sofrimento, uma era de angústia eterna, não. A eternidade para nós é a realidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse segundo tópico, nesse lamento porque não nasci morto, nós vamos ver que Jó, ele foi muito importante. Ele foi muito importante, a sua vida para nós. Ela é muito importante. Nos dá um exemplo maravilhoso de uma vida que foi dedicada ao Senhor nosso Deus. A síntese desse tópico é: o segundo lamento de Jó revela o desejo de ter sido abortado. Ele teve o desejo de ser abortado, é verdade. Porém, Deus não fez com que isso acontecesse, tanto que ele nasceu. Porque Deus sabia que ao Jó passar por esse momento tão difícil de sua vida, ele cantaria a vitória, ele louvaria Deus, né, por todas as conquistas que ele teria da parte do Senhor nosso Deus. Amados, chegamos ao final do nosso segundo tópico. Te convido a fazer parte do meu canal. Venha louvar ao Senhor comigo. Venha fazer parte desta família que precisa crescer. Nós precisamos alcançar as pessoas com a mensagem do Senhor Jesus. Então venha com a gente, venha comigo, venha evangelizar. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com mais alguém. Mande para os seus amigos. Fale sobre esse canal, Pastor Valmir Ribeiro. Fale, convide as pessoas para participar e vai ser uma bênção, tá bom? Deus te abençoe. Olha, e eu te aguardo, te espero no nosso terceiro tópico, tá? Te espero no nosso terceiro tópico. Vai ser mais um tópico abençoado. Amém? Amados, chegamos ao nosso terceiro tópico, que nós vamos falar sobre o terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Vocês viram que no primeiro ele vai perguntar: por que nasci? No segundo, por que não nasci morto? E no terceiro agora, por que continuo vivo? Nós vamos ler sobre: vale a pena viver? Segundo, sem o favor de Deus. E terceiro, um caminho de sabedoria e maturidade. Vamos ver o que o Senhor vai falar com a gente através desse tópico. Vale a pena viver? Qual é a sua resposta? Vale a pena viver? Vale. E quando eu estou gravando hoje essa aula, essa lição, dia 31 de outubro, vale a pena viver, porque hoje eu estou completando mais um ano de vida. Então vale a pena viver. Só que, dependendo das circunstâncias, nós diríamos assim: olha, viver, às vezes é melhor nós partirmos do que nós estarmos vivos. Não é verdade? Então nós vamos falar assim: nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão lá nos primeiros versículos. A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Era um homem muito ativo. Jó era um grande empresário, como lemos em lições anteriores.
era um grande homem, com um grande comércio, era um grande produtor rural, era grande na área dos transportes com os seus camelos, era grande na fabricação de laticínios, de queijo, com os derivados de leite. Então, Jó agora se encontra em uma situação que ele está no montouro, e nós já estudamos lição passada que esse montouro era o lugar aonde ficavam ali as pessoas miseráveis, as pessoas que não tinham como ficar em casa devido à sua enfermidade. E Jó agora está nesse lugar também. Quando chegam os seus amigos, ele está lá, no monte de cinza, com um caco, para poder ali raspar as suas feridas, as suas chagas. E não somente isso, ali também fala que é o lugar onde os cães ficavam também. Então, para muita gente, os enfermeiros eram os cães que lambiam aquelas chagas, aquelas feridas. Então Jó, ele vai lamentar essa questão. Vale a pena viver desse jeito? Vale a pena viver sem ser produtivo? Vale a pena viver sem ter uma perspectiva de vida? Vale a pena? E aí eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena você viver dessa forma? Vale a pena? Se Cristo estiver com você, vale a pena sim. Pastor, e se Cristo não estiver? Aí eu sei que vai ficar mais difícil para você passar a provação, passar a luta. Mas se o Senhor estiver contigo, Ele, como diz o salmista, a tua vara e o teu cajado há de me trazer consolo. Então Ele vai trazer consolo e conforto ao teu coração. No 2 vai dizer assim, sem o favor de Deus, Jó novamente volta a indagar por que se dá a luz ao homem, cujo caminho é oculto e que a Deus o encobriu. A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Aqui há um paralelo com Provérbios 4,18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia. Refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz à vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia porque Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. De fato, Jó poderia dizer assim, Jó poderia dizer, eu já tive tantos bens, eu já ajudei muita gente, abençoei os meus filhos, a minha família, estendi as mãos para todos eles, ofereci sacrifício por eles. E agora, para que viver assim? Para que estar desse jeito? Para que viver sem o favor, sem a bênção de Deus? Porque logo, o que vai se entender é o seguinte, se eu estou sofrendo tudo isso, é porque o favor de Deus não está sobre a minha vida. Deixa eu falar para você algo profundo. Receba o favor de Deus sobre a sua vida. Não perca a esperança e a fé. Mantenha-se firmado em Cristo. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O favor de Deus é bom. A vontade de Deus é boa e não acrescenta dores, não acrescenta o sofrimento. Então, meus amados, minhas amadas, meus queridos e queridas irmãs, amigos, que de repente vai ser confrontado com esta palavra, receba o favor de Deus, receba a esperança desta vida eterna, receba essa certeza de que o Senhor está contigo em todo momento, em todo tempo. Oh, aleluia! Aproveite para adorar ao Senhor, principalmente nesses dias de grandes enfermidades, quando a Covid está assolando, quando os CTIs estão lotados, as UTIs, as clínicas médicas estão lotadas, os hospitais não sabem o que fazer,
O doutor, por mais que estudou, não pode te dar um diagnóstico preciso sobre essa doença. Mas o Senhor conhece exatamente todas as coisas, a origem deste mal, o porquê você está passando isso, por que você está vivendo dessa forma. Então receba sobre a tua vida o favor de Deus. Lembre-se, Deus nunca retirou a mão de sobre você. A mão dele continua sobre a sua vida para te guardar, para te proteger, para te fortalecer de forma maravilhosa, de forma grandiosa, de forma poderosa. No terceiro tópico, só voltando aqui, ele vai usar uma expressão aqui, olha, Provérbios, o caminho do justo é como a luz da aurora. Ou seja, quando vamos dormir à meia-noite, está escuro. Mas quando vai se aproximando às 4 da manhã, em alguns lugares, às 5 da manhã, às 4 já começa o dia a clarear. Mas ainda está escuro. Quem sai ainda precisa ligar o farol do seu carro. Quem está no interior precisa usar a lanterna por causa da escuridão. Mas depois disso, sabe o que vai acontecer? A noite vai ter que ir embora e o dia vai ser perfeito. Então, amado, se a luta está te apresentando uma noite, se a luta está te apresentando um grande sofrimento, uma grande noite que não quer passar, lembre-se que está vindo aí amanhã de forma gloriosa, de forma a cada um de nós, né, vivermos o que Deus tem para as nossas vidas. Seguindo aqui, no terceiro subtópico diz: um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento. E como ele, não imaginamos, nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Então, amados, em Cristo é possível nós estarmos vivendo esta maturidade. Paulo vai escrever aos Colossenses capítulo 3, do 1 ao 4, o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, amados, nós temos esta esperança de estarmos com o Senhor, porque a Bíblia, ela nos ensina isso. Então há um caminho de sabedoria que a palavra de Deus, ela vai nos ensinar, ela vai nos orientar, ela vai trabalhar na nossa vida. Então nós temos que tomar posse da bênção do Senhor, posse desta maravilhosa presença do Senhor Jesus na nossa vida. Então, meu querido, esse caminho de sabedoria. E o melhor caminho que alguém pode estar é o caminho chamado Cristo. Cristo é o verdadeiro caminho. Cristo é aquele que nos traz a esperança.
a síntese desse tópico vai dizer: o terceiro lamento de Jó revela a desistência da vida por causa do sofrimento. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: não desista da sua vida por causa do sofrimento. Deus cuida de você. E Deus tem para a sua vida o melhor. E ainda que não seja aqui, a vida eterna te espera. Concluindo, amado, diz assim, na nossa conclusão: nesta lição vimos o dilema de Jó. Desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Todavia ele expôs toda a sua humanidade de forma que o leitor, que apenas contempla sem contudo participar de seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Então, falarmos como Jó não é fácil. Pensarmos como Jó não é fácil, mas é possível. É possível nos mantermos fiéis a Deus em todo o tempo, mesmo nas adversidades. Porque o Senhor, Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa vida, como Ele tem cuidado até hoje, Ele continuará até o final. Que essa lição que ora estudamos, falando sobre o lamento deste patriarca, que venha servir para nós também como algo maravilhoso, que tenha como a finalidade a glorificação do nome do Senhor Jesus na nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Agradeço a você que está comigo participando desse estudo. Que a boa mão do Senhor te ajude. E eu lhe convido a você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever. Você que ainda não faz parte do nosso canal, venha fazer parte. Venha dar ideias, venha compartilhar com a gente o seu pensamento. E com certeza o reino do Senhor vai ser engrandecido através das nossas vidas. Se inscreva, é muito fácil. É só aqui embaixo. Olha, vai lá. É só ir ali, apertar, dar o seu like e também dê o like lá no sininho e seja notificado sempre quando estivermos com uma nova postagem. Perdão hoje porque a nossa voz está um pouco afetada, mas graças a Deus que conseguimos fazer essa nossa gravação. Perdoe-me qualquer coisa, mas espero de fato e de coração que esta palavra te encontre, quem sabe no momento de grande sofrimento, mas entendendo que Deus está no controle de sua vida. Tenha um domingo de paz, domingo de bênção, na presença do Todo-Poderoso. Amém.